Bom, meu irmão, quero hoje falar. Hoje nós não vamos dar continuidade aos rudimentos, porque veio uma mensagem diretamente da sede para a gente pregar sobre um tema. Então nós vamos falar sobre um tema que é clamor, tá? Porque essa semana vai ser uma semana de clamor, porque essa super ceia vai ser um marco na história da igreja. Esse sábado vai ser um marco. Então quero falar um pouco, quero conversar com vocês hoje sobre o poder do clamor. Qual o poder do clamor? Sabe, o que é o clamor? A Tatá acabou de dar o recado de que terça-feira tem oração. O clamor é uma oração, mas é uma oração mais intensa. Ela tem os seus requisitos, o clamor. Então eu quero falar sobre isso, porque nós vamos levantar um clamor no final deste culto, amém? E eu quero conversar com você no texto de Marcos, mas antes disso, eu quero, como tema, o poder do clamor, como subtítulo, Deus se importa com o seu clamor. Diz para o irmão do seu lado, Deus se importa com o seu clamor. Irmão, Deus se importa com o seu clamor. Muitas vezes nós clamamos parecendo que nós estamos sozinhos, mas não, Deus está ouvindo todas as tuas palavras. No clamor nós choramos, Deus colhe todas as suas lágrimas, meu irmão. Quero dizer que o poder do clamor está em sua capacidade de atrair a atenção de Deus. Expressar dependência total de fé. O clamor tem esses requisitos, onde nós derramamos a nossa oração, o que de mais intenso está no nosso coração, o que de mais grita a nossa alma. O que está gritando hoje a sua alma? Por que você está aqui hoje? Eu sei que você está aqui para adorar ao Senhor, mas tem algo que está gritando, tem algo que a sua alma está gritando. E isso é um clamor. O poder do clamor, ela traz a nós fé, confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. Quais são as adversidades que estão acontecendo em nossas vidas? Quais são os obstáculos que nós temos enfrentado? Meu irmão, nós estamos no final do ano. E aí, no final do ano, sempre vem aquele momento onde nós vamos fazer vamos recapitular a nossa vida. Como foi o nosso ano? Como foi o seu ano? Quais foram os obstáculos que vieram e hoje você está aqui falando assim, Senhor, obrigado, porque há alguns clamores que foram levantados no meu quarto, no meu secreto, hoje eu posso falar sobre testemunhos. E meu irmão, nós temos testemunho para contar, mas já, semana que vem a gente vai ter alguns testemunhos aí para contar. Porque tem gente aí com clamor, já falaram para mim, Lelê, pastor, eu quero contar o testemunho, meu Deus do céu. Calma que a gente vai alinhar isso. Por quê? Porque tem clamor sendo respondido. Tem clamor onde Deus move o nosso coração. O clamor, ele abre portas para a salvação, livramentos e milagres na vida daqueles que clamam ao Senhor. Você tem clamado a Deus? Você tem dobrado seus joelhos no seu quarto? Nós iniciamos esse ano exatamente, trazendo a memória aqui, falando sobre o lugar secreto, lugar onde nós não procuramos a Deus, nós entramos e Deus está lá conosco. Nós não entramos para orar e procurar Deus, mas nós entramos para conversar com Deus, porque Ele está no secreto. Nós não vamos procurá-lo no secreto. Ele está no secreto, Ele está lá com você. No momento que você ora, você não procura Deus, você o acha. Isso faz toda a diferença quando nós conversamos com Deus. Só que o clamor, ele tem algumas características. Eu quero compartilhar essas características com vocês antes de entrar na palavra de Marcos 10. As características do clamor, a primeira característica é grito de socorro. Muitas vezes nós temos um grito em nossa alma, que é uma expressão de desespero em momentos de aflição, reconhecendo que não podemos resolver
a situação sozinho. Quem é que pode resolver algumas situações sozinho? Tem coisas que não dá. Tem coisas que Deus deixa com que nós resolvamos, mas tem coisas que é milagre, meu irmão. Tem coisas que é milagre. Aí é necessário o quê? Um clamor. A gente rasgar o nosso coração. A segunda característica do clamor é o ato de fé, que é acreditar que Deus pode intervir mesmo quando não vemos a solução. E quantos clamores nós levantamos e nós falamos assim: Senhor, eu não estou vendo a solução, não estou vendo um norte, não consigo ver o farol e eu estou no meio do mar. Eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Com N episódios. Pode ser familiar, pode ser trabalho, pode ser coisas nossas mesmo, sabe? Eu com Deus. A terceira característica é a declaração de dependência. Quando nós clamamos, há um grito de socorro em nossa alma. Quando nós clamamos, há um ato de fé naquele clamor. Quando nós abrimos a nossa boca. E quando nós clamamos, há uma declaração de dependência, onde nós entregamos: Deus, eu dependo, eu confio somente em Ti. O ato de clamar é quando nós estamos exatamente nesse patamar de falar: Deus, eu declaro a dependência que eu tenho do Senhor. Confiar somente em Deus e não em outras fontes. E nós, seres humanos, nós homens, nós somos experts em abrir outros caminhos, em ter planos B. Nós somos experts em ter plano B. Nós, total. Nós sempre, Senhor, eu vou, mas se o Senhor não me abençoar nisso, eu tenho já um plano B, né? Onde eu. E aí a confiança em Deus. Aonde é que está a fé? Aonde é que está a dependência? Outra característica do clamor, que é a quarta característica, é a sinceridade e humildade. Então, nela há um grito de socorro, onde o ato de fé nesse grito de socorro, que é gritado pela minha alma, há uma declaração de dependência em Deus, diante de uma sinceridade e humildade do nosso coração. Não é o que o salmista diz no Salmo 51? Um coração contrito e quebrantado. O que Deus não faz? Deus não despreza. Olha só como é que nós movemos o coração de Deus através de uma sinceridade de coração e quebrantamento. E quanta sinceridade não tem aí na sua alma agora, nesse momento? Quanta humildade não é necessária para que nós venhamos quebrar o nosso orgulho e entrar no quarto e orar ao Senhor. Entrar, parar um pouquinho com a correria e dizer: Senhor, eu preciso realmente de Ti. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus. E nisso, todos nós temos um clamor dentro de nós. Algo que talvez você considere pequeno. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mas Deus não vê assim. Aquilo que talvez você ache que é pequeno, é importante para Deus. Sabe por quê? Porque Deus se importa com o seu clamor. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Deus, Ele quer conversar com você. Deus, quando aparece no jardim do Éden, como de costume, Ele ia para encontrar com a sua imagem e semelhança, que é o homem que foi feito. Deus, Ele pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? E eles estão escondidos, mas como se Deus não soubesse onde eles estão. Como se Deus não soubesse que eles tinham cometido o pecado. Porque a verdade é que Deus, Ele quer que nós
tenhamos essa coragem de conversar com aquele que é santo, de clamar com aquele que pode resgatar a nossa alma. A pergunta de Deus fazer exatamente esse ato a Adão e Eva é exatamente dar a oportunidade de eles se achegarem a Deus. E é exatamente o que Deus está fazendo conosco. Deus, ele não voltou ainda, meu irmão, porque ele está dando oportunidades para nós nos arrependermos e nos achegarmos a Ele. Por isso que essa sinceridade e humildade é necessária. Deus não vê como nós vemos o nosso clamor. Jesus nos convida em Mateus 11, 28, um versículo extremamente gravado em nosso coração, que é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, que ele fará o quê? Que eu vos aliviarei. Ele vai dar o quê? Descanso. Porque ele que vai dar descanso a todos nós. Então esse é o convite dessa manhã. O convite dessa manhã é: vinde. Fala para o irmão do seu lado: Jesus está te chamando hoje. Jesus está dizendo assim para você, ó, fala para ele assim, ó: vinde, vinde, vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Sim, Deus se importa com o seu clamor. O texto-chave é de Marcos 10, 46 a 52. Uma história muito conhecida, a de Bartimeu. Bartimeu era um cego. Está vendo como vocês conhecem? Bartimeu era um cego. E eu quero então ler o texto que também você encontra no Evangelho de Mateus e de Lucas. Mateus 20, 29 você vai encontrar, e Lucas 18. Mas eu quero ler o Marcos 10, 46 com vocês. Peço perdão pelo projetor hoje, mas logo, logo isso acabará. Essas interrupções desse projetor, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos ler a Bíblia em papel ou digital. Então, eu convido vocês a ligarem as suas Bíblias ou abrirem no capítulo 10 de Marcos, do Evangelho de Marcos, versículo 46 a 52. Diz assim, na NVI, tá? Aqui eu vou ler. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, que é Bartimeu, que era cego, estava sendo sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai, Deus, que história maravilhosa o evangelista Marcos registra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Agora fale ao nosso coração tudo que o Senhor quer falar a respeito de um clamor, Senhor, que tem como característica um grito de nossa alma, o ato de fé, o ato de rasgar o nosso coração de forma sincera e humilde. Senhor, que então que o nosso coração possa receber essa palavra com sinceridade e humildade,
para praticarmos o que o Senhor quer que venhamos a elucidar em nossa alma, em nossa vida. Pai, coloca minha vida à sua disposição, usa-me para falar com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero contextualizar aqui rapidamente onde Jesus estava indo para Jerusalém, e ele passa por Jericó. E a multidão era grande, assim dizia, aqui diz o versículo, grande era a multidão. Mateus, ele fala de 2 cegos, quando você for conferir lá em Mateus, os 3 evangelhos, Mateus, ele fala de 2 cegos, mas Marcos, ele fala apenas de um. Isso me leva a entender que Bartimeu, mesmo cego, enxergou algo em Jesus. Olha só, meu irmão, porque alguma coisa se viu em Bartimeu. E ele chama de filho de Davi, um título messiânico, um título da promessa que nós encontramos lá em 2 Samuel 7, 12, 16. Esse era a espera do povo, o filho de Davi, né? Onde esperava que vinha um rei com espada, cavalo, onde possa salvar a nação, né, de Roma, dos seus inimigos. Mas veio um homem humilde, um homem que nasceu numa manjedoura, um homem que não tinha qualquer beleza, como diz Isaías 53. Mas então, quem era esse Bartimeu? Bartimeu, como nós vimos, era um cego. Deu para perceber, né? Ele era um cego, está escrito aqui. Ele era um cego, ele era um mendigo, ou seja, hoje mais conhecido como uma pessoa em situação de rua, né? Contextualizando aqui, contemporaneizando, na verdade. Provavelmente, isso descreve que ele provavelmente era rejeitado pela sua família, por amigos, e pela sociedade. Sem esperança, sem recursos, porque aqui diz que ele pedia esmola. Então ele não tinha recursos, sem dignidade talvez, não esperava mais nada, estava ali só esperando o tempo passar. E quantos de nós não vivemos assim, esperando o tempo passar? Senhor, não aguento mais a minha vida, não dá para abreviá-la, não dá para passar logo, não dá para passar rápido. Vivendo sem enxergar, e essa é a condição dele, vivendo sem enxergar a beleza da vida, sem perspectivas. Estava ali, Mateus descreve 2 cegos, e tinha até um companheiro dele ali acompanhando. Mas ele ouve que Jesus está passando por ali. Então, ali brota um clamor em Bartimeu. Porque é uma esperança. Isso desperta em nós saber que Jesus está passando. Ou desperta em nós, quando nós abrimos as Escrituras, um clamor em nossa vida. Quando lemos em Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso a vocês. Quando nós lemos isso, desperta algo em nós, em clamarmos a Jesus, em dobrarmos os nossos joelhos, em quebrantar o nosso coração. Aqui, como despertou em Bartimeu um clamor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pergunta é, como reagimos? Como a igreja reage quando ouve a palavra de Deus? Como, na verdade, você reage, como eu reajo quando eu leio as Escrituras Sagradas? Como reagimos? Bartimeu, ele responde com um clamor. Ele responde dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece. Olha o quanto essa frase é importante.
porque ninguém ainda considerava Jesus como Deus, nem os próprios discípulos ainda, porque até no meio da sua ceia, eles estavam ali brigando em dúvidas. Quando Jesus morre, cada um vai para o seu lado, vai continuar a fazer o que fazia antes. Um vai pescar, o outro volta para casa. Isso descreve a descrença de tudo que foi pregado. Mas quando Jesus aparece, meu irmão, tudo muda. Aí tudo aquilo que foi ensinado ao coração deles começa a fazer sentido. Sabe por quê? Porque é na ressurreição de Jesus que faz sentido. E era hoje, eu ia falar exatamente sobre isso. Mas vai ficar para domingo que vem. Mas, olha só o que essa frase, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele reconhece Jesus primeiramente como Deus. Você reconhece Jesus como Deus, irmão? Amém. Então, quando fala filho de Davi, ele também está reconhecendo Jesus como Messias, porque o filho de Davi era o esperado. O Messias viria da descendência de Davi. Ele só não veio com a coroa que todo mundo imaginava. A coroa que ele usou não era de ouro, mas era de espinhos. Sua própria condição, ele reconhece, Bartimeu, a sua própria condição. Qual era a condição dele, meu irmão? Miserável. Porque ele diz, filho de Davi, tem misericórdia. Misericórdia de alguém miserável, que não tem nada para lhe oferecer, a não ser as minhas dores. A não ser te reconhecer como Deus. A não ser clamar, filho de Davi. Ele reconhece que só Jesus pode restaurar a vida dele. Você reconhece isso? Que só Jesus pode restaurar a sua vida? Que só Jesus pode mudar a história da sua vida? Que pode restaurar o seu coração? E é isso. E nós? Como estamos respondendo ao chamado de Cristo hoje? Será que nós gritamos, filho de Davi, eu te reconheço como Deus, eu te reconheço como Senhor do meu coração, eu reconheço o Senhor como aquele que dirige a minha vida? O poder do clamor. O poder do clamor, meu irmão. Isso aqui é apenas a vida de Bartimeu. Um homem cego, mendigo, situação de rua, mas que ao ouvir de Jesus, ele dá uma resposta. Ele clama por Jesus. Ele clama por Deus. E o que a sua alma clama hoje, meu irmão? Qual é o clamor da sua alma hoje? Todo mundo tem um clamor. Eu tenho o meu clamor. O poder do clamor. O clamor, ele tem o poder, primeiro, de atrair a atenção de Deus, que aqui é a de Cristo. O seu clamor atrai a atenção de Deus. Assim como Jesus parou por Bartimeu, Deus para ouvir o seu clamor sincero. Isso para mim é muito gratificante, em saber que um Deus maravilhoso, grandioso, criador dos céus e da terra, para ouvir uma simples poeirinha como eu. Nada. Dá atenção. Alguém que não merece atenção. Porque é isso que eu penso. Mas Deus não pensa como eu. Segundo, o clamor ele move a ação divina.
ele move a ação divina. O clamor humilde provoca intervenção sobrenatural. A Bíblia está recheada, meu irmão, de histórias sobrenaturais de Deus. Aqui, meu irmão, está recheado de testemunhos e sobrenaturais de Deus. E eu tenho uma certeza disso. E eu sou uma prova viva disso, meu irmão. Já infartei com 37 anos. Onde os médicos chegaram para mim e falaram: não sei como é que você sobreviveu, mas está aqui para contar a história. Eu falei: eu sei. Deus me guardou. Através da minha irresponsabilidade de não cuidar da minha saúde. Mas Deus me guardou. Ainda estamos no Novembro Azul, né? Homens, cuidem da sua saúde. Estende-se para as mulheres do Outubro Rosa. Cuide da sua saúde. Deus fez um milagre na minha vida. Terceiro, ele promove milagres. Primeiro, atrai a atenção de Cristo. O clamor, ele atrai a atenção de Cristo. Segundo, ele move a ação divina. Terceiro, promove milagres. Assim como a cura de Bartimeu, mas sempre haverá tentativas de silenciar o nosso clamor. Saiba disso. Porque no versículo, ele diz que quando ele gritou, o que aconteceu, igreja? As pessoas falaram para ele: silêncio! Silêncio! Você vai incomodar o mestre. Silêncio. Circunstâncias, pessoas, cansaço, incredulidade. N circunstâncias podem acontecer na nossa vida para querer silenciar o nosso clamor. É aí que precisamos perseverar. Agora eu quero convidar você a fazer uma análise da sua vida desse ano. Qual foi o clamor que você levantou no início do ano? Só que agora ele não está mais nos seus lábios. Que você parou de clamar. Porque o cansaço te silenciou. Porque as pessoas silenciaram o seu clamor. Porque as circunstâncias não eram favoráveis. Então você parou. E é isso que acontece com a gente. A gente para. A gente cansa. Quantos clamores nós podemos escrever hoje que nós paramos de clamar? E aí que precisamos perseverar. O maior milagre de Bartimeu, aqui nós vemos que ele foi curado, sim ou não? Bartimeu, ele voltou a enxergar. Nós vimos. Aparentemente, parece que esse foi o maior milagre. Mas se eu disser para você que esse não foi o maior milagre. Se eu disser para você que esse não foi o maior, teve um milagre. E eu quero compartilhar isso com você. O maior milagre de Bartimeu, a cura da cegueira, foi o maior milagre? Eu diria não. Porque o maior milagre aconteceu antes de seus olhos se abrirem. O maior milagre aconteceu antes de seus olhos se abrirem. Jesus manda chamá-lo. Chame-o. Eu ouvi. E Deus, ele ouve o seu clamor. Então, não silencie o seu clamor. Igreja, não pare de clamar. Igreja, não pare de buscar a Deus. Não importa as circunstâncias. As pessoas dirão: meu irmão, para com isso. Você não tem recurso para investir nisso. As pessoas dirão: ei, pare de sonhar. Você já está velho. As circunstâncias dirão para você: ei, você chegou até aqui, não conquistou nada. Não aconteceu nada com a sua vida. Pare com isso. Não vale a pena você orar mais. Você já é um crente velho.
Se você acha que não foi batizado com o Espírito Santo, pare de buscar. Vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso que ditado popular diz? Pau que nasce torto nunca se endireita? Não é isso que diz? Mas, meu irmão, no Evangelho não é assim. Havia um homenzinho torto, mas Deus endireita. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Não é sobre uma madeira voltar a ficar reta, não é sobre isso. Mas é sobre algo que Deus já derramou lá atrás e que nós perdemos. E eu quero compartilhar isso com você. Porque Jesus, ele manda chamá-lo. E aí o versículo 49 diz assim: ânimo, levante-se. Os amigos vão até, ou as pessoas que estavam ao redor de Jesus, chega para o Bartimeu e fala: ânimo, ânimo. E ele estava como, meu irmão? Ele tinha ânimo não. Não tinha ânimo nenhum. Então é necessário que alguém vá lá para ele e fale: ânimo, levante-se. Então ele te chama. Mas na hora que ele ouve, ele te chama. Quem é esse ele, igreja? Quem é esse ele, igreja? Jesus. Quem é esse ele, igreja? Jesus. Se é Jesus, meu irmão, eu me animo na hora. Eu levanto. E é o que acontece. Bartimeu, então, ele toma 3 atitudes que revelam sua fé. E eu quero compartilhar isso com você. 3 atitudes que revelam a fé que o curou da cegueira. 3 atitudes. A primeira atitude é: ele larga a capa. A capa, para um morador de rua, ela tem um simbolismo. Ele tem o simbolismo de eu sou um pedinte. Sabe? Ele diz sobre a condição que ele se encontra. Então, quando ele larga, ou seja, lançando a capa para o lado, a capa ela representava sua condição de mendigo, sua identidade social, sua limitação. Ela representava como os outros o viam e como ele, que é o pior, reconhecia que ele era. Eu sou esse que vocês estão vendo. Eu sou esse sujo. Eu sou esse que eu não tenho nada para oferecer. Eu sou esse que eu preciso da sua ajuda, da sua esmola. E eu não tenho esperança. Eu não tenho ânimo. Esse sou eu. Só que ao largar a capa, Bartimeu está dizendo: eu creio que a minha vida não será mais a mesma. Quando ele larga a capa, que traz esse reconhecimento de quem ele é, e ele abandona, o que ele está querendo dizer? Eu abandono meus velhos hábitos, eu abro mão das minhas feridas, eu largo esses rótulos que eu mesmo coloquei e que a sociedade também colocou, e isso não vai me paralisar. Eu largo essa velha identidade. Eu não me considero mais um morador de rua, um mendigo, aquele que precisa de uma esmola, porque eu reconheço o filho de Davi, e eu preciso desse Deus, eu preciso de Deus. Então, ao largar a capa, Bartimeu está dando uma resposta de fé ao clamor que ele levantou mediante a palavra de Jesus. E qual é o clamor que nós levantamos? Mediante ao vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é a resposta que nós damos? Mediante aquela palavra de Jesus em chamá-lo para o encontro, a ação de Bartimeu foi jogar a capa do lado. Porque aquela capa representava a sua identidade.
E a primeira cura que Deus faz na vida do Bartimeu é a sua identidade. Porque ele está disposto, naquele momento, a largar tudo. Isso é lindo. Qual é a ação? Qual ação a igreja tem dado como resposta quando Jesus te chama? Qual é a ação que temos dado quando nós lemos na palavra do Senhor que Cristo morreu por nós, por amor a nós? Qual é a resposta? Você larga tudo? Você larga aquela identidade que me falava que eu era continuo sendo um pecador, mas que eu era aquele escravizado pelo pecado? Quando Jesus chama Bartimeu, ele abre mão da sua velha identidade. Temos que abrir mão, meu irmão, da nossa velha identidade para se vestir da identidade que sempre foi nossa, filhos de Deus. Segunda resposta que Bartimeu dá no ato de fé, diante de ser curado da cegueira, ele dá um salto e fica de pé. O versículo diz: de um salto pôs-se de pé. O salto, meu irmão, ele mostra o quê? Uma urgência. Opa, Jesus está me chamando? Ele salta, mostra urgência, mostra que aquele momento, aquele desânimo que tomava conta dele, agora é tomada por uma fé viva. Ele se anima, agora a fé dele é reavivada, ele é tomado por uma disposição imediata, de uma decisão firme. Você tem uma decisão firme em Jesus? Você já fez essa decisão firme em Jesus? O que vai dizer se nós tomamos uma decisão firme em Jesus é se nós ainda voltamos para a velha identidade. Será que eu ainda continuo a mentir? Será que eu ainda continuo a fofocar? Será que eu ainda continuo a fazer as coisas do velho eu, do escravo que eu era? Será que qualquer circunstância me levam para longe de Deus? Ou se eu continuo com a minha fé viva? Não importa, as pessoas estão falando para eu me silenciar. Eu não vou me silenciar. Eu vou continuar gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso faz toda a diferença para um relacionamento real com Deus. A gente tem aquela frase, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pelo amor, vai pela dor. Se é pela dor, continue, não saia. Às vezes nós vamos até pelo amor, mas aí de repente vem uma dor. E aí te abandona. Não, meu irmão, continua. Continua a adorar, a buscar ao Senhor. Não desista. Está cansado? Fala de cansaço não, meu irmão. Esse é um cansaço físico. E olha, está tudo certo. Porque o importante é que o meu espírito continue a clamar por Deus. O importante é que o nosso espírito continue a buscar ao Senhor. O importante é que a nossa alma continue a trabalhar para fazer exatamente o que foi cantado aqui. O meu prazer é te louvar. O meu prazer é dar prazer para Deus. O meu prazer é dar prazer para Deus. Como eu dou prazer para Deus? Quando eu, arrependido, eu volto, eu reconheço o meu erro. Quando eu olho para o miserável que eu sou e reconheço isso, eu reconheço, Senhor, que eu sou um miserável e o quanto eu preciso de Ti.
A procrastinação é inimiga da restauração. A procrastinação em abandonar velhos hábitos que deformam a nossa identidade. Meu irmão, guarda isso daqui. Eu vou ler novamente. A procrastinação em abandonar velhos hábitos que deformam a nossa identidade. A demora em abandonar os pecados que deformam a nossa identidade. Pecados que já foram reconhecidos. E eu insisto em estar nesse lugar, em habitar nesse lugar. Ele deforma a nossa identidade. Ela faz com que aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas se atrasa. O milagre da restauração da nossa identidade em Cristo, porque agora a nossa identidade ela está em Cristo. Nós reconhecemos agora a nossa vida em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Meu irmão, é quem está em. Não está com Cristo, não é lá do, né? Você agora é enxertado em Cristo. Você não está mais sozinho. Isso aqui é muito, muito lindo. É Cristo pegando você assim, meu irmão, fazendo igual essa água aqui, ó. Agora está dentro. Não se preocupe que não vai virar xixi não, meu irmão. Você vai continuar lá, em Cristo. Você não vai sair mais. Isso para mim é lindo. Porque você é enxertado para dentro de Cristo. Agora você está aqui, ó. Você está guardado. Não é isso que Deus fala? Quantas vezes eu quis proteger vocês, como a galinha protege os pintinhos, guardar vocês aqui. Enxertar vocês aqui dentro. Isso é misericórdia. É pegar um miserável e enxertá-lo no coração de Deus. Isso é lindo demais. Porque Deus ele pega o miserável que eu sou e me coloca no seu coração. Então a procrastinação em abandonar velhos hábitos que deformam a nossa identidade atrasam o milagre da restauração da nossa identidade em Cristo. O colocar-se de pé, depressa, frente ao convite de Jesus, ao seu clamor, é importante. Então apresse-se, urgente, levante-se. Quando Jesus chama, a resposta deve ser isso aqui, ó, rápida. Se você quer uma mudança na sua vida, dê resposta rápida ao Senhor. A sua resposta é rápida. A transformação, ela é progressiva. Mas a sua resposta ela é rápida. Em se colocar contra o pecado. E não a ficar procrastinando. Terceiro e último. Ele diz, terceiro, dirigiu-se a Jesus. O versículo que nós lemos, ele diz, e foi ao encontro de Jesus. Olha. Então, o que ele fez? Ele largou a sua capa. Ele dando a mensagem, eu largo tudo. Ele se pôs de pé, depressa, e foi ao encontro de Jesus. Há uma diferença entre ser chamado e responder ao chamado. Muitos são chamados. Eu vou parafrasear aqui. Poucos dão respostas. Muitos são chamados, mas poucos dão respostas. Ele caminha em direção, Bartimeu caminha em direção à fonte do milagre, da transformação, à nova identidade. Deus já fez a parte dele. Qual foi a parte de Deus? Ele já morreu por nós. Ele já nos tirou da escravidão do pecado. Ele já nos tirou desse lugar de trevas. O Pai enviou seu Filho para salvar os seus filhos. O Filho se entregou para salvar os seus irmãos. O Espírito Santo está aqui nos convencendo deste amor.
O Espírito Santo está aqui nos convencendo desse amor que Ele nos disponibilizou. Essa nova identidade, ela é disponibilizada a todos nós. Cabe a você tomar posse dessa identidade. Mas caminhar até Jesus é uma decisão sua. Caminhar para Jesus é uma decisão sua. Ninguém pode fazer isso por você. Quando Jesus pediu para chamá-lo, e os discípulos chegaram, ânimo, levante-se, o mestre está te chamando. Eu não tenho esperança. Eu estou aqui há anos, não se sabe o tempo que ele está ali. Não se sabe se ele nasceu cego, ou se ele ficou naquelas condições com o tempo. Não se sabe. Mas se sabe que ele está ali. E ele podia muito bem falar, não vou, já estou aqui há tempos, os milagres não acontecem, já levantei vários clamores aqui e nada me aconteceu. Me deixa aqui. Não. Ele tomou uma posição. Ele tomou uma atitude. Isso nos leva a crer que a reputação de Jesus já tinha sido espalhada. Milagres de Jesus já tinham sido contados. E meu irmão, se eu perguntar para você agora, me fale um milagre de Jesus. Na Bíblia você vai me contar vários. E um eu acabei de falar. É um milagre. O cego voltou a enxergar. Mas também, cada um tem um milagre aqui vivido. Se você ainda não tem um milagre vivido, você conhece alguém que viveu o milagre. Mas se você não conhece alguém que viveu o milagre, ainda assim tem um registro de vários milagres. A princípio, você já é um milagre. Seu nascimento já é um milagre. Que a ciência tenta explicar e está todo mundo brigando. É porque muitos não reconhecem que Deus é o nosso Criador. É uma decisão sua. A decisão é somente sua diante do chamado de Jesus. Qual é o resultado, então? No versículo 52. A tua fé te curou. E aí, diz as Escrituras, imediatamente recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. O milagre físico abre o caminho para o milagre espiritual. Olha, eu vou repetir isso aqui. O milagre físico abre caminho para o milagre espiritual. Ele abre. Ele desejava ser aquele que enxergava. Ele desejava não ser mais cego. Mas antes disso, já foi restaurada a identidade. Agora ele enxerga. Ele passa, na verdade, Bartimeu passa a seguir Jesus. Olha só que lindo isso aqui. Agora ele enxerga quem Jesus é e quem ele é em Jesus. Ele enxergava quem Jesus era. Era aquele que praticava milagres, aquele que estava curando. Mas agora, meu irmão, ele passa a enxergar quem ele é em Jesus. E ele é o quê? Ele entende que agora ele vai seguir Jesus até a morte. Que pena que a gente não tem um relato, né? Do Bartimeu depois. Gostaria. Mas a gente vê que a palavra registra que ele seguiu. O verdadeiro cego é quem não quer ver, meu irmão. Ele era cego e viu que Jesus era filho de Davi. O verdadeiro cego é aquele que não quer reconhecer. O quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos de Jesus. Eu quero finalizar com uma aplicação onde Deus se importa com o seu clamor. Deus se importa com o seu clamor. E o convite de hoje é: largue a capa. Quais são as capas que existem na sua vida?
precisam ser largadas? Qual é a capa? Para que você possa assumir a verdadeira identidade em Cristo. Que você é, diga para o irmão do seu lado, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é cordeiro, meu irmão. Você é cordeiro da herança. Você é cordeiro você é herdeiro das promessas. Largue a capa, abandone sua velha vida, pare de procrastinar. Dê um salto de fé, meu irmão. Levante-se diante do chamado de Cristo. E hoje Ele te chama. Pare de procrastinar. Venha para Cristo. Levante-se. Dirija-se a Jesus. Caminhe rumo à sua nova identidade. Caminhe rumo à sua nova identidade. Assuma quem você é em Cristo. Levante o seu clamor, igreja. Porque Jesus diz hoje para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei, darei descanso a vocês. Deus se importa com o seu clamor. Gostaria de te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Quando a sede convidou todas as bereanas a falarem sobre clamor, porque nós estamos profetizando que haverá milagres naquele dia 6. Nós estamos profetizando que haverá vidas restauradas naquele dia. Que aquele tempo de adoração ao Senhor, nós vamos levantar um clamor e haverá transformação, restauração de identidades. Identidades perdidas. Talvez você seja esse hoje, que perdeu a sua identidade em Cristo. Hoje você não se vê uma mulher de Deus, um homem de Deus, você não vê esperança na sua vida. Mas hoje eu quero convidar você, meu irmão, a levantar um clamor agora a Deus. Como o Salmista 51 nos diz, que aquele que quebranta o seu coração, aquele que está com o seu coração contrito, Deus não despreza o seu clamor. A sua oração, Deus não despreza. Assim como não desprezou o clamor de Bartimeu. Talvez você seja um Bartimeu hoje. Talvez você, mulher, seja um Bartimeu hoje. Talvez você, homem, seja um Bartimeu hoje. Com a sua identidade ferida, caído, sem esperança, sem ânimo. Mas hoje eu quero ser a boca de Deus, como aqueles discípulos disseram para aquele homem: ei, ânimo, levante, o mestre está a te chamar. Ei, ânimo, levante, o mestre está a te chamar. Ei, ânimo, levante, o mestre está a te chamar. E qual é o seu clamor? E qual é o seu clamor hoje? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor, eu não tenho nada para te entregar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu me reconheço como aquele que não tem nada, como aquele que não tem esperança, que não tem ânimo. Então grite, meu irmão. Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim.